Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos então agora para a segunda parte da entrevista com Kelly Matos. Kelly Matos aqui com a gente. Kelly, tem um assunto que eu quero tratar com você que deu muita polêmica no ano passado. A gente está em um momento de extremos na vida. Tudo é 8 ou 80. Somos julgados a todo instante. Se falamos, se não falamos, se brincamos. Por isso eu quero saber como tu lida com o julgamento das redes. Fim do ano passado, teve o caso aquele de Criciúma, em que assaltantes assaltaram um banco e dentro do contexto do Timeline na Gaúcha, uma revista eletrônica que alia jornalismo com seriedade, mas de uma forma leve, trazendo isso para aquele horário da manhã. Foi feita uma brincadeira sobre supostos bons princípios que eles estavam tendo, os assaltantes. Lembro que eu disse para quem conversava sobre o assunto que quem ouve todos os dias o programa sabe a dinâmica dele e o sentido da brincadeira, que nunca era diminuir o grau do crime deles ou desrespeitar quem quer que seja. Jamais tiraria do contexto quem olha o programa. Mas não foi o que aconteceu. Viralizou e os julgadores foram rápidos em apontar dedos. Foi um momento dos mais difíceis e que reflexão fica disso tudo? Foi um momento bem difícil mesmo, né? Um momento de julgamento, mas sobre esse episódio específico, eu acho que tem uma premissa, tem um ponto que a gente tem que partir dele. Foi errado. Foi um erro. E aqui eu posso falar como pessoa, como a Kelly, que está falando, né? Agora eu tenho o mesmo colega, o Davi, né? Que é meu colega e meu amigo que participou do episódio também, que estava no episódio, mas eu posso falar por mim, Kelly, enquanto pessoa física, enquanto comunicadora. Foi um erro, porque em nenhuma hipótese, né? Sob nenhuma hipótese, dá para rir ou dá para fazer piada de um assalto, ainda mais quando você tem vítimas, quando você tem um policial que ficou gravemente ferido, quando você tem uma cidade inteira que ficou amedrontada, ameaçada, que ficou sob risco, então não tem o que fazer piada, né? Então, é verdade, a partir dessa ideia, né? A intenção era de uma... mas não cabe, não é engraçado, não é motivo para riso, tem outras maneiras da gente divertir, da gente trazer leveza, e essa não é uma maneira. A cidade de Criciúma, até as pessoas não sabem, mas não tem problema nenhum não saber, né? Para mim ela é muito cara porque ela é a cidade, ali a região sul é a cidade da minha família. Minha família é de Sombrio e a gente tem parentes em Criciúma, em Araranguá. Então, naquele dia especificamente, eu estava super preocupada, a gente tinha mandado mensagem no nosso grupo da família para saber se estavam todos bem. Estava conversando com os meus familiares para saber se todos estavam bem. Então, jamais passou pela minha cabeça, né, em pensar, como tu bem observou, em fazer mal para alguém daquela cidade ou em desejar o mal para alguém daquela cidade, porque é uma cidade, para mim, é muito querida, é muito cara para mim, é uma localidade. Mas mesmo que não fosse, espero que eu não tivesse nenhuma relação, não cabe piada, não cabe coisas engraçadas. Eu me preocupei depois em saber o estado de saúde, procurei os policiais para colocar o meu posicionamento, pedir perdão, fiz isso também na 0 Hora, né, no GZH, no nosso portal, procurei o comando da polícia para colocar, para expressar, e eu acho que todos nós não estamos livres de um erro, de errar, em algum momento da nossa vida a gente vai errar, e o que a gente pode tirar de lição é verificar como fazer para não errar novamente. Eu, com muita humildade, ouvi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas de diferentes posições políticas, ideológicas, de diferentes compreensões, de pontos de vista, para verificar de que forma eu, como cidadã, poderia crescer e poderia tornar a sociedade melhor. Se eu tenho essa busca, né, que eu mencionei aqui, de conectar as pessoas e fazer um mundo melhor, como é que eu posso me colocar? Eu também, as pessoas nem precisam saber disso, né, mas na época eu procurei como colocar ajudar com recursos para uma vaquinha que ajudava o policial, procurei as pessoas que eram próximas a ele, eu tentei de alguma forma também mostrar e mostrar para mim mesma, em especial, que eu atuo para tornar a sociedade melhor, eu busco isso com os meus posicionamentos pessoais, profissionais,
na minha relação com os demais seres humanos. Então, a lição que fica, como tu disseste, né, o que fica desse episódio é que, foi um erro, ponto. A partir da informação de que houve um erro, como eu posso corrigir? Como eu posso ser melhor? E desde então, eu faço reflexões, às vezes as pessoas perguntam, Kelly, mas esse assunto tu não vai falar? Eu digo, eu tenho alguma coisa a acrescentar sobre isso? De que forma eu posso contribuir? Será que não é melhor eu ouvir um pouco mais do que falar? Então, eu acho que tudo na vida, né, se não é bênção, é lição, né? De alguma forma, a gente aprende, a gente cresce e a gente constrói. Ah, sem dúvida. E legal da tua parte entender que foi um erro e colocar isso com toda a clareza do mundo. Kelly, ano passado, em meio ao turbilhão que deparou sobre nós com a pandemia, surgiu para ti a responsabilidade do Jornal do Almoço, com as questões de política. Como é a rotina de Kelly Matos quando acorda até dormir? É uma rotina pesada, viu? O pessoal que quer fazer jornalismo como a gente já fica sabendo que não é uma tarefa fácil, é bem puxado. Quando surgiu o convite para fazer a televisão, para mim foi uma coisa bem inesperada. Eu me lembro que a minha editora-chefe me chamou para uma reunião e eu imaginava que era uma reunião sobre rotinas de pandemia, né? Tu acabou de citar que teve essa mudança e, de fato, ninguém esperava, um vírus que paralisou o mundo, que nos fez repensar posturas, ideias, atitudes, que nos fez modificar a forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a forma como a gente comunica com a família, a forma como a gente busca os alimentos, a forma como a gente entra em casa, a gente tira o sapato, não tira o sapato, tudo isso foi alterado pela pandemia. Quando surgiu nessa reunião o convite, eu fiquei chocada, porque eu não fazia nem ideia de que haveria, no caso era a saída de uma querida amiga, colega jornalista Carolina Bahia, e aí eu fiquei sabendo da saída dela, mas super abracei o convite, é algo que é desafiador para mim, porque no rádio eu tenho um tempo para falar, né, eu tenho 1 hora de programa, de manhã, e no Gaúcha Mais eu tenho mais 2 horas, ainda aqui com os meus colegas, e na TV você tem 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, para concatenar as ideias, para explicar para quem está do outro lado, para às vezes dar uma opinião, fazer uma reflexão. Então tem o desafio da objetividade e da clareza. E eu sempre, isso desde Brasília, posso compartilhar aqui com vocês, fico com essa ideia e com essa proposta de tornar o conteúdo tão mastigado, tão acessível, para que qualquer pessoa que me ouça, que me leia, que me assista, consiga entender a notícia. Então, se eu estava lá em Brasília, né, lá atrás, lá em 2011, 2012, cobrindo a votação sobre o Código Florestal, por exemplo, eu tenho que tornar esse tema acessível para qualquer cidadão brasileiro, no caso, cidadão gaúcho, né, que era o meu foco. Mas se eu estou cobrindo questões envolvendo uma crise energética, eu também tenho que tornar esse conteúdo acessível. E eu cobri julgamento do mensalão, e aí tinha temas como a questão envolvendo qual a diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva, por que determinado grupo era condenado por formação de quadrilha e outro grupo não, o que significava a dosimetria da pena, os ministros que chegaram depois com o julgamento em andamento deveriam se debruçar sobre dosimetria da pena ou não, que era o caso do Teori Zavascki. Então, me coloquei esse desafio de traduzir para que o espectador, para que o receptor compreendesse a mensagem. No caso da TV, eu também tenho isso para mim como um objetivo principal, de fazer a pessoa que está do outro lado, que está nos assistindo, compreender a notícia que eu estou falando, seja sobre a chegada de vacina, sobre uma votação importante na Assembleia, uma visita do presidente ao Rio Grande do Sul, seja qual for o fato que eu estou comunicando, que eu estou noticiando, que eu estou analisando. A diferença e o desafio para mim está no fato de você ter pouco tempo e ter que ser objetivo. E sem falar que eu falo muito com as mãos, né? Aqui é rádio, vocês não estão me vendo, mas eu tenho essa coisa quase que italiana, embora minha família não seja, não tem esse background, eu tenho de falar muito com as mãos. Eu acho que isso foi uma dificuldade, é uma dificuldade para mim também, conter as mãozinhas ali na hora de me dirigir para a câmera. É inconsciente, a gente vai se expressando. Eu também, eu tô te perguntando aqui, tô mexendo a mão, é um negócio bem... Que é um cacoete nosso, né? Mas, Kelly,
Sobra tempo de consumir o Inter como torcedor e tu acompanha outros times, outros esportes, ou tu te foca mais no Colorado? Eu gosto de futebol, gosto de acompanhar, gosto de esporte também, gosto de automobilismo, de Fórmula 1. Estava acompanhando no final de semana passado, né, os jogos de vôlei. Gosto de agora vem os Jogos Olímpicos aí. Eu gosto de esporte e curioso assim, hoje, né, nessas discussões de gênero que a gente fala, né, porque normalmente as mulheres, as meninas, não são incentivadas a ter esse amor, a ter esse gosto. Mas eu não quero dizer que eu sou boa em praticar esporte, eu sou péssima, eu sou boa em assistir, que eu gosto mesmo de assistir as apresentações, estava vendo os jogos da Eurocopa também, acompanhando, e eu ia voltar na questão de gênero. Quando eu era pequena, o meu irmão era super incentivado pelos meus pais, e não há nenhum problema nisso, né, eu acho que era uma coisa genuína, dos pais de colocar a menina mais voltada para o balé, para outras coisas, e o meu irmão super voltado para basquete, futebol, vôlei. Ele foi jogador de vôlei da Sojipa aqui em Porto Alegre, da seleção gaúcha, e aí a gente era uma família que tinha uma televisão só. E aí vocês devem estar ouvindo a Nina, minha cachorrinha, que está confirmando o que eu estou dizendo. E aí meu irmão gostava de assistir os programas de esporte. Então, como a gente só tinha uma televisão e ele era mais novo, eu deixava de tá, tudo bem, não tem problema. Na época tinha o TV Com Esportes, né, que era o Maurício Saraiva, o Jader Rocha e tal. E eu acabava assistindo com ele e gostando muito. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, do esporte ter tomado esse lugar no meu coração a partir de uma construção familiar. E a gente assistia juntos, eu e meu irmão, as finais da NBA, né? Na época era o Lakers, do Shaquille O'Neal contra o Sixers, né? O 76ers do Allen Iverson, e a gente assistia juntos, a gente ficava esperando os playoffs da NBA, a gente assistia juntos os jogos de vôlei. Me lembro da minha escola, a Fê Garay, a Fernanda Garay estudava na minha escola, que hoje está na seleção brasileira, né? Super jogadora. Minha escola tinha essa tradição do vôlei, então eu sempre gostei e gosto de acompanhar. Futebol também, tem uma curiosidade que hoje já eu também não, eu tento me desintoxicar um pouco, porque a cobertura foi tão intensa para mim de futebol, na época que eu cobri o Inter, que eu disse, agora eu preciso perder um pouco também do meu fanatismo, né? Mas eu lembro que eu gostava de assistir os jogos com uma caneta e um papel para anotar, para poder ter um pouco mais de firmeza nas minhas análises, né, das minhas construções ali. E eu anotava tudo, assim, posicionamento, fazia ali meus rabiscos, a minha prancheta, assim, né, como se fosse técnica de futebol. E hoje um pouco menos, hoje eu sou bem mais light, eu te diria, do que eu era antes em relação a acompanhar futebol. Mas é engraçado, porque eu gostaria que todas as meninas fossem estimuladas a isso, ou não estimuladas, mas que fosse igual essa questão desde a infância. Lembrei também agora sobre esse mesmo tema, numa entrevista que eu li da Formiga, que está indo na 7ª Olimpíada, né, um feito maravilhoso da nossa jogadora da seleção brasileira de futebol, da seleção feminina, e a Formiga disse que ela pegava a cabeça da boneca, porque ela ganhava a boneca de presente, e fazia como bola, porque essa era a paixão dela. Então eu quero que, né, quando eu tiver filhos, que os meus filhos e filhas, cresçam no mundo em que as meninas também possam ganhar bola de futebol, bola de vôlei, não só boneca, para que a gente possa construir esse mundo com mais igualdade ou mais equidade na questão de gênero. Com certeza. E como tu enxerga esse ano que o Inter está tendo? Olha, eu vou te dizer que estou passando umas raivas, né? E eu sou tão torcedora apaixonada, né? Eu sou realmente apaixonada pelo Inter, tenho uma pilha de camisetas, todo ano eu dou um pouco das minhas camisetas para diminuir a pilha, mas aí vou lá e pego mais camiseta e sou apaixonada mesmo. E esse ano eu já prometi que eu quero pedir desculpas para presidente, porque eu não cancelei, tá, presidente? Mas eu prometi cancelar minha carteirinha do Inter umas 10 vezes. Era uma derrota contra, né, o Ibis. Tô brincando aqui, né? O Inter não jogou contra o Ibis, mas a derrota lá contra o Fortaleza. Eu falei, 1-0, 2-0. Eu falei, 4-0, eu vou cancelar amanhã minha carteirinha do Inter. É brincadeira, gente, calma. Aí foi 5-1, né?
E eu falei, puxa vida, gente, o que é isso, né? Mas é porque o torcedor apaixonado tem disso, né? Tem de ficar, não acredito, não estou passando por isso. E eu brinco muito com o Potter, que é meu amigo, meu colega e meu amigo de vida também. Eu falo com ele, eu digo, não dá, esse teu time não dá, eu não tenho condições, eu tento torcer, eu tento incentivar, mas olha só o que fizeram. Eu acho que houve eu estou brincando, mas falando sério agora, que houve a intenção de colocar um projeto em andamento ou de reformular o trabalho do futebol, porém, sem a observação de algumas coisas que para mim são super importantes. Por exemplo, você tem que ter qualidade no elenco, e o Inter tem algumas peças de muita qualidade, mas ele não tem todas as peças de qualidade, e tá tudo bem, porque a gente sabe que o orçamento é apertado. Você vai ter que ter gente com experiência em futebol, experiência em jogos mesmo, mas também naquela cultura, naquele ambiente, naquele comportamento dos jogadores, né? Eu uso o exemplo do Rodrigo Caetano, que foi jogador do Grêmio, foi dirigente do Inter agora recentemente, porque ele é um cara que circula, que sabe, que ele entende até dos passos, né? Do jogador que chega atrasado, do jogador que não... De tudo isso que eu acho que também é importante. Porque a gente viu que os jogadores não receberam bem, estavam no Miguel no Ramírez, né? Não receberam, não compraram aquela ideia, né? Tava na cara que eles não tinham gostado e que podia ser o jogo que fosse, contra o Ibis, que eu brinquei, ou contra o Barcelona. O Inter não ia ganhar, porque tinha esse sentimento. No jogo, a partir da mudança, a gente já começou a ver que havia até um empenho maior dos jogadores, as peças eram as mesmas, mas uma postura diferente dos jogadores para poder produzir. Claro, se a gente for entrar em questão de tática também, né? Tem modelos, tem coisas que eu gostaria de ver, eu também gostaria de ver no Inter, né? Um esquema de recomposição, de marcação lá em cima, mas nós também temos, por conta até do rival ter sido muito feliz nos últimos anos, uma urgência de vencer, né? E essa proposta da direção, que eu acredito que foi bem intencionada, ela é uma proposta em longo prazo, médio e longo prazo. Essa urgência de vencer que o torcedor coloca para o Internacional, ela não ajuda, né, quando se quer mudar um modelo. Então, eu acredito que essas foram as causas dos tropeços bem significativos do Inter nesse primeiro semestre. Eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga reverter, mas eu também, né, acompanho ali com cautela os próximos passos. A ver, eu diria, cenas dos próximos capítulos. Pois é, Kelly, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Inter agora vai fazer um bom ano com o Diego Aguirre, Paulo Paixão, foram boas contratações. A gente já está quase se encaminhando aí para o final. Nosso papo está sendo dividido em duas etapas. A primeira parte que a gente conversou foi ao ar no sábado passado e agora nós estamos na segunda parte e já perto da conclusão dela. Kelly, conta para nós um defeito e uma virtude de Kelly Matos. Se a pessoa quer falar mal de mim, pode me chamar, porque eu me conheço vários defeitos de mim mesma aqui. Sou uma pessoa bem crítica em relação aos meus pontos fracos. Mas eu destacaria, assim, que eu sou uma pessoa... eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e tenho dificuldade de concluir, porque eu vou pegando coisas e vou abraçando muitas coisas. Eu acho que é uma característica que eu ainda preciso melhorar, né? Então, eu estou lendo um livro, daqui a pouco, no meio do livro, eu vi uma referência sobre a Rússia, então eu já vou buscar no YouTube um vídeo sobre como aconteceu a transição dos czares para a República socialista. Eu começo a abrir abas, como eu digo, e eu não consigo terminar, porque eu fico ali tão imersa naquele monte de coisa, né? Isso é um defeito, eu diria, uma característica de quem tem o pensamento muito acelerado. Então, eu até digo que a minha mesa de trabalho, ela é muito cheia de coisas, porque eu quero ter uma caneta para eu anotar essas referências que vão surgindo. A partir da minha conversa contigo, eu já fiquei pensando, eu li tal livro, mas eu tenho que terminar aquele outro livro. Sim. Quem está conversando com a gente pode estar fazendo outra coisa. Eu sou uma pessoa que eu não dou conta de uma coisa só.
eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu acho que para a gente, às vezes, conseguir fazer uma coisa bem feita, a gente tem que focar naquela, né? Se eu estou conversando contigo nessa entrevista, eu tenho que estar aqui parada conversando contigo. Eu nem tô com a possibilidade de mexer nas redes sociais agora, porque senão eu não conseguiria me concentrar. Mas, às vezes, até no próprio programa, né? O ouvinte que me acompanha no timeline, na Rádio Gaúcha, ao vivo, ou mesmo no Gaúcha Mais, sabe que eu estou entrevistando e estou tweetando, porque eu quero que mais gente tenha acesso àquela entrevista, eu quero que mais gente tenha conhecimento sobre aquele conteúdo. Então eu tenho essa característica que eu acho que eu preciso melhorar. E uma qualidade, eu acho que é parecido, na verdade, eu estou muito entregue em qualquer coisa que eu faço, assim, ó. A Gisele Bündchen deu uma entrevista uma vez dizendo que se a pessoa contratar ela para limpar o chão, para fazer uma faxina na casa, a pessoa vai poder jantar a comida no piso da casa. Porque ela vai fazer tão bem feita, ela vai fazer uma entrega tão bem feita, que aquilo vai ser uma limpeza assim como nunca antes. Eu procuro fazer, né, modéstia à parte, a melhor entrega sempre. Quer dizer, se eu vou fazer uma entrevista aqui, ou se eu vou fazer uma entrevista com o ex-presidente Barack Obama, eu vou dedicar a mesma força de tempo, de entrega, de conhecimento, de comunicação, independente de com quem eu esteja conversando, independente do local em que eu esteja. Eu acho que eu sou muito, muito entregue em todas as coisas que eu faço, até demais às vezes. A pessoa diz assim, poxa, você não precisa fazer uma Copa do Mundo todos os dias. Meu marido, que é o Eduardo Gabardo, diz isso. Ele falou, Kelly, às vezes tem jogos que são jogos, né, que não tem um peso de uma Copa do Mundo, precisa. Mas para mim, é como se fosse Copa do Mundo todos os dias. Eu quero entregar, eu quero saber, eu quero apurar, eu quero ligar, telefonar, poder entregar para o meu ouvinte maior informação mais apurada, mais quentinha, um bastidor. Tudo isso faz parte de uma personalidade obsessiva, obcecada e obsessiva, com sempre fazer o melhor. As duas características se conversam um pouco, né? Mas eu digo que sempre há uma intenção boa, uma intenção positiva. Mesmo quando eu faço muitas coisas ao mesmo tempo me atrapalho, mas o objetivo é sempre que eu possa entregar o melhor conteúdo, da melhor forma e com foco em quem está do outro lado, com foco em quem está nos ouvindo, com foco em quem está nos lendo, em quem está nos assistindo, porque essa é a nossa razão de ser, né? Não existe outra razão de ser que não seja o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, que não seja o nosso leitor. Nós só existimos por causa dessa audiência, por causa das pessoas que nos escrevem, que nos acompanham, que desejam coisas boas, que procuram informações junto com a gente. A nossa razão de ser é a nossa audiência. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não, e quem ganha com isso são os ouvintes, são quem recebe o teu trabalho. Até eu vou te confessar, primeira vez até que eu comento aqui, isso de tu querer estar concentrado, ouvindo, atento, ocorre muito comigo em vídeos, em programas de TV que tu pode voltar à programação, os programas da Gaúcha que são disponíveis no site, em qualquer plataforma. Quando eu não entendo uma palavra, uma frase, eu tenho que voltar para ouvir direito, e às vezes um programa de meia hora eu fico 1 hora ouvindo por causa disso. É bem essa coisa de querer consumir a informação, né? Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, essa dedicação à pessoa principal, o consumidor da nossa informação, né? A gente tem que estar atento, a gente tem que servir a esse indivíduo, a esse leitor, porque senão não existiria, né? Não existiria se não houvesse alguém do outro lado. A comunicação, o processo de comunicação, se a gente voltar lá na teoria da comunicação, ela só acontece quando o receptor entende a mensagem de quem emitiu. Quer dizer, eu posso até falar coisas muito bonitas com palavras que ninguém entende, né? Uma linguagem super coloquial, super formal, perdão, e nada coloquial. O que eu estou comunicando? Eu estou comunicando, a pessoa que está do outro lado está me ouvindo, me ouvindo ela está, mas ela está compreendendo, houve comunicação ali. Eu acho que é um desafio imenso para todos nós. E com essas ferramentas, como tu disseste, né, a gente tem hoje à disposição Spotify, SoundCloud, Deezer, todas
essas tecnologias, né, as redes sociais, Instagram, Facebook, acho que nós temos também essa responsabilidade de comunicar em diferentes formatos, de colocar, como eu estava falando, né, sobre a questão da acessibilidade, né, desse combate ao capacitismo, que é o preconceito e a não acessibilidade para pessoas com deficiência. Quando eu me comunico no Instagram, que é uma rede predominantemente visual, eu também tenho que ter a preocupação em colocar por escrito aquele conteúdo, em escrever aquela foto, em explicar o que está acontecendo. Assim como quando eu estou na rádio, em repetir, né, aqui, o pessoal pode ter pegado essa entrevista melhor, aqui quem está falando é a Kelly Matos, tu falaste várias vezes o meu nome, então, alguém está pegando no meio do caminho, quem está falando aqui é a Kelly Matos, a gente está entrevistando, está conversando com ela. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser sempre com o bem-estar de quem está do outro lado, com responsabilidade ou com o compromisso de construir essa sociedade melhor. Bom, e para encerrar, tu faz planos para o futuro ou deixa as coisas acontecerem? Gente, eu não sou uma pessoa, eu só poderia entrar na lista dos defeitos também. Eu não sou uma pessoa planejada. Eu deveria ser. Meu marido é super planejado, estou aprendendo com ele. Na minha vida as coisas foram acontecendo conforme tinham que acontecer. Mas eu estou aprendendo com ele a planejar. A longo prazo não tem a menor possibilidade, eu só não consigo ainda. Mas no curto prazo, no médio prazo, né? Organizando para que a gente possa construir a nossa família, para que a gente possa, para que eu possa, por muito tempo, trazer os conteúdos nos programas que eu faço, né, da maneira mais segura e mais confortável, de que formas isso está falando da entrega, né, de que formas eu posso estar nas redes sociais, eu estou no Instagram, mas já surgiu o tal de TikTok, o tal do Twitch, coisa que eu estou aprendendo tudo, que eu não sei, então eu me coloco ali nesses desafios. Mas eu não sou a pessoa planejada, eu normalmente sou do deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou meio filosofia do Zeca Pagodinho. Muito legal, muito legal. Bom, Kelly, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, há bastante tempo queria te trazer aqui e agora conseguimos conversar. Nossa entrevista em 2 partes, primeira semana passada, que já está lá no canal de Carrinho no YouTube, essa também estará lá, YouTube, que o pessoal pode conferir entrando no Instagram do @decarrinho, tem o link que direciona para o canal. Abração, Kelly, logo vou convidar o Gabardo também para conversar aqui, vai ser outro grande papo e até uma próxima. Querida, eu quero agradecer imensamente pelo convite, me sinto muito honrada, é uma alegria conversar contigo, com os teus ouvintes, obrigada para quem pacientemente escutou a entrevista até o final. Dizer para as pessoas que eu acredito muito nesse mundo melhor e no nosso papel em transformar as realidades, somos nós os responsáveis. A gente pode fazer a diferença dando bom dia para alguém, dizendo obrigada, dizendo por favor, elogiando alguém que está à nossa volta, ao nosso redor, dizendo um eu te amo para a mãe e para o pai, dando aquele telefonema para uma pessoa que você não vê há muito tempo por causa da pandemia, doando o seu tempo, o seu carinho, a sua amizade. Todas essas são formas da gente construir um mundo melhor. Então, muito obrigada. Humildemente aqui agradeço essa oportunidade. E pode me convidar, pode convidar o Gabardo também, que a gente vai estar aqui sempre com muito amor à disposição para conversar com você. Brigadão. Tchau, então, Kelly. Valeu. Um beijo, gente. Obrigada. Boa tarde. Essa foi Kelly Matos, jornalista do Grupo RBS, grande convidada e entrevistada aqui do programa de Carrinho, muitas histórias que inclusive geraram 2 programas. Primeira parte na semana passada, segunda parte nessa semana. Você acompanha tudo no YouTube, quem não viu a primeira parte pode ver a primeira e a de hoje também lá no YouTube, rever canal de Carrinho.